Olá, eu sou a Juliana Eu sou o Gabriel. e está começando mais um. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Filmes de guerra levam milhões de espectadores às salas de cinema todos os anos. Muitos já ganharam vários prêmios importantes, como o Oscar. Tanto pela sua relevância cultural, quanto pelos aspectos técnicos. E para conversar com a gente sobre esse tema super interessante, temos o prazer de convidar o professor Wagner. O professor Wagner Camilo Alves, que é mestre em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política, atualmente diretor do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor, seja muito bem-vindo. Então, gente, a gente está muito feliz de receber o professor Wagner aqui. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente queria muito que o senhor estivesse aqui para conversar sobre esse assunto tão interessante, sobre cinema, estudos estratégicos, defesa. Então, a gente está muito animado de receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Vamos começar, então, com uma pergunta que professor, qual é o seu filme favorito de guerra? O cinema é uma das artes assim mais complexas que existe, né? Tanto que eu gosto muito dessa ideia do Oscar, né? Que é a Academia de Artes e Ciências, né? Tem muita ciência também no cinema, né? Som, figurino e a arte, ela tem que te tocar, né? Então, eu vou chamar a atenção. Tem grandes filmes de guerra que fazem isso. A guerra sendo um fenômeno extremo, né, da interação humana, né? Matar, morrer por uma causa, isso dá muito boas histórias. Né? Eu chamo atenção, então, para dois filmes que são filmes tratando, eu diria, que são as guerras mais importantes da modernidade, né? Que são as guerras mundiais. Né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Um deles é de um diretor que dispensa comentários, né? Que é o Stanley Kubrick, né? Conhecido como diretor do 2001, Laranja Mecânica, O Iluminado. Mas ele tem um filme de início de carreira, dos anos 50, chamado Paths of Glory, que no Brasil se chamou... Glória feita de sangue. Perfeito, obrigado. Glória feita de sangue. E esse filme, ele retrata um evento específico, né? Que é um ataque por parte de soldados franceses. O filme é falado em inglês, mas é ambientado nas trincheiras francesas, né? A guerra de trincheiras, né? Aquela guerra terrível, né? Imóvel, né? Que foi um verdadeiro moedor de carne. Então, a história, que é pequena, né? Em que um general ordena um ataque que vai ser infrutífero, os soldados tentam realizar, uma unidade do exército francês tenta fazer um ataque, mas não consegue progredir. E o general, que é aquele general de gabinete, né, longe daquela realidade, diz que tem que punir aqueles soldados. Né? E aí há uma sorteio em que meia dúzia vão ser fuzilados por sorteio. Né? E aí vira um filme de tribunal também. Esse filme, ele é um filme que é muito impactante. Ele foi proibido de ser exibido na França, na época, né? Achavam muito desonroso. Né? Mas é um filme antibelicista. Né? A cinematografia da Primeira Guerra Mundial é profundamente antibelicista, né? Porque realmente é uma guerra que tem poucas imagens gloriosas, né? Então, essa é uma dica, tá? Eu dou a todos. Eu acho difícil não se emocionar com esse filme. Glória feita de sangue. O outro, aí eu acho que o público aqui, né, a garotada, apesar de ser um filme que já tem mais de 20 anos, mas ele também é um marco, e é um filme mais heróico, que é o
Saving Private Ryan, é o Resgate do Soldado Ryan. Resgate do Soldado Ryan. Né? É um clássico também. Um clássico. Clássico também, né? Sim. E esse filme, ele tem a abertura do filme, que é a invasão da Normandia, né? Dia D, a praia de Omaha Beach, foi uma das mais violentas da vida, de combate. Morreram 5.000 soldados americanos naquele dia. É uma coisa difícil da gente até pensar isso, né? Morreu mais gente, ou equivalente, de soldados americanos naquele dia do que toda a guerra do Iraque. Né? Olha o tamanho dessas guerras, né? Mas então a história do filme também é uma unidade que vai para trás das linhas alemãs buscar um soldado americano que é o único filho de uma família que sobreviveu. Os irmãos todos morreram num prazo de, sei lá, horas, dias, né? Então ele tem um aspecto assim histórico, ou emotivo, né? É uma espécie de filme salvando a família americana, né? Como o Estado, né, que sacrificou, né, aquela família, 3 rapazes que haviam morrido, e aparece inclusive no filme o general Marshall, né, que é a autoridade mais importante do exército na Segunda Guerra Mundial, vira e quando ele olha isso, né, a secretária mostra ele e fala: esse rapaz tem que sobreviver. A família dele não merece isso. Muito bonito. Mas voltando então à abertura do filme, as aberturas mais fantásticas em filmes de guerra já foram feitas. Acho que são 10, 15 minutos. Quem não assistiu, assista, por favor, que é impressionante. Você parece que está lá. Eu não estive, claro, né? Mas parece que você está ali em frente, né? Dando na praia de Omaha Beach com os alemães entrincheirados do outro lado. É impressionante. Esses 2 filmes aí eu destacaria assim, 2 filmes que estão dentre aqueles que a gente considera mais preferidos para mim. Qual é o seu filme favorito de guerra? Agora que curiosa. Meu filme favorito de guerra, Sim. Ou que mais te impactou, assim? eu acho que o Apocalipse Now, que é um filme sobre a guerra do Vietnã. Grande filme, assim. Ele vai contando ali também tudo. Ele apela muito do nosso sentimento, como você estava falando, de todos os massacres que aconteceram contra os vietnamitas. Né? É um filme muito sensível, assim. Foi muito elogiado na época também, tecnicamente. Ah, sim. E o seu, Juliana? O meu é Lágrimas do Sol. Não que é favorito, mas assim, eu acho que foi um que mais me impactou. Eu estudando, assim, eu lembro de ter visto. E engraçado, eu acho que foi esse um dos primeiros filmes que me fez pensar que, assim, o mundo ele tinha algum tipo de, enfim, algum tipo de debate, alguma coisa ali para além daquelas, né? Enfim, eu era uma criança ainda, eu não tinha tanta ideia, mas eu acho que foi uma das coisas que me despertou muito para a política, assim, Legal. aquela guerra ali, como que é aquilo ali. Aí tinha toda a questão, né, do exército americano ali, como que aquilo ali funcionava, e aí aquilo, eu fiquei refletindo sobre aquilo durante muito tempo. Então, acho que esse foi um dos filmes assim, que mais me impactou de guerra. Professor, então o senhor é professor de Relações Internacionais, Estudos Estratégicos, e como que é trabalhar com filmes em sala de aula? Quais filmes o senhor costuma trabalhar, dando essas disciplinas, e como que você vê, como que o filme pode ajudar enquanto ferramenta didática? Excelente. Eu acho que, Gabriel, a arte ela tem um potencial didático que nenhum livro teórico tem. Então, se você pode ler uma biblioteca sobre o totalitarismo, né? O fenômeno do stalinismo, ou do nazifascismo, quando você lê o livro 1984, aquilo te impacta e você entende que é, né, uma experiência totalitária de uma forma. Quando você vê o filme também. Quando você vê o filme, igualzinho. Estou falando de artes no seu sentido maior. Né? A gente está falando, exatamente, né? No caso da literatura.
as histórias em quadrinhos também, que tem grandes obras que te impactam de uma forma que é inigualável. Né? Não que os textos teóricos sejam deixados de lado, né? Isso, óbvio, né? Ou seja, não é para deixar de Não ler, exatamente. Complemento, É né? aquela máxima, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Pois é. Mas Então, palavra ainda Nem mais. sempre. então tem que complementar as Sim. coisas, né? É isso. Então tem filmes, existem filmes para os cursos de estudos estratégicos, especificamente, que são extremamente didáticos, né? Então, eu tenho aqui dois exemplos, né? Eu tenho primeiro, vou mostrar a vocês. Esse filme é um filme menos conhecido, né? Também em preto e branco, como o Glória Feita de Sangue. É um filme de um clássico do neorrealismo italiano, Gilio Pontecorvo, né? A Batalha de Argel. A Batalha de Argel narra, como o nome diz, né? Uma batalha dentro da cidade de Argel, mas dentro da guerra de descolonização da Argélia. E foi uma guerra lutada predominantemente de modo irregular, né? O que a gente pode chamar de guerra suja, né? Uma guerra realizada dentro da sociedade. E por que foi feito assim? Porque um dos lados, que era o lado que clamava a independência, era muito mais fraco do que a potência colonial, que é a França. Né? Esse filme, para quem quer entender o que é a guerra irregular, ele é obrigatório de se assistir. Né? Então, ao mesmo tempo, é uma história. Né? Então, você tem o momento das ações terroristas, né? De como os combatentes da FLN, né? Frente de Libertação Nacional, recruta, né? Mulheres para levar bolsas com bombas, né? E esses ataques, que são terríveis, né? Eles são ataques com um objetivo político. Né? Olha, estamos fazendo isso, ataque à França, ataque a uma boate. Isso é mostrado no filme. Fazemos isso em prol da nossa independência. Né? Aí você tem o outro lado. E isso, mais uma vez, né? O Giulio Pontecorvo, na verdade, ele é um dos diretores que inaugura uma espécie de cinema verdade. Né? Tem pouquíssimos atores aqui. Eles foram recrutados dentre as pessoas, alguns, inclusive, que lutaram a própria guerra, a Batalha de Argel. Tá? Ele é uma espécie de inspiração para o Cidade de Deus. Foi feito aqui no Brasil, né? Então, ele está lá com pessoas da comunidade interpretando, né? Os papéis. Né? Aí, um outro aspecto, quer dizer, que é didático desse filme, né? Que é o fato de que ele mostra os franceses também, aqueles que reagem às ações, de uma forma muito correta. Né? Ele não claro que toma um pouquinho de partido, mas ele traz a verdade de cada um, né? Dentro da guerra. E aí os franceses reagem de uma forma que as ações terroristas, aliás, esperam, né? Uma forma truculenta que faz com que a própria população passe a odiar mais o colonizador. E aí tem um momento do filme que vem um paraquedista francês. Falou, olha, vocês estão lutando a guerra de forma errada. Né? E aí mostra realmente o lado da contra-insurgência. Né? E o lado mais terrível da contra-insurgência, pela tortura. Né? Buscar os líderes. Né? A partir do momento que você busca o líder, você chega aos outros quadros, espionagem também. Então, esse filme é um filme para quem quer entender qualquer guerra irregular. A Batalha de Argel é a primeira recomendação aqui.
do ponto de vista didático. Professor, explica melhor para a gente a diferença entre guerra regular e irregular. Então, a diferença básica, né, a guerra regular, ela foi um desenvolvimento, né? A guerra também é uma interação social, né? Mas ela se realiza com duas forças que buscam o domínio de território e se chocam diretamente. Mas para isso elas têm que ter condições de. Se você tem um adversário que é muito mais fraco que o outro, né? Você tem um lado que tem carros de combate, aviões, satélite. O outro, se fizer um enfrentamento direto, não vai ser exterminado. Então, esse outro lado geralmente escolhe, né, lutar irregularmente. E tem algumas causas que são mais propensas à luta irregular. Né? Normalmente causas nacionalistas. Né? Então, esse combatente irregular se vale do terrorismo. Se ele está um pouquinho mais forte, ele se vale da guerrilha. Ele se vale dos meios ambientes mais difíceis de ser usado a tecnologia, florestas densas, montanhas. Né? Nesses ambientes, a guerra irregular vai preponderar. Né? A guerra irregular, na verdade, foi a mais comum. No pós-Segunda Guerra Mundial, nas lutas de descolonização, nas lutas para expulsar forças invasoras, os meios irregulares foram mais comuns para. O Hamas pode ser um exemplo, professor? A Palestina, o conflito palestino-israel? Com certeza. Com certeza. Né? É uma ação que, na realidade, a forma que Israel reage contra o Hamas isso aqui nesse filme está mostrado. Tá? A Batalha de Argel ela foi vencida pelos franceses. E anos depois, aquilo tudo que deu ensejo à batalha voltou. Né? Porque você não consegue destruir uma ideia com arma. Você tem que destruir com outras ideias. Né? E se você ataca de frente, né, uma força terrorista, né, que é terrorista, você, na realidade, provoca ali futuros engajamentos. Né? Sim. E qual o outro filme que o senhor trouxe? O outro filme que eu trouxe, também muito didático, é sobre a guerra convencional. Tá? Eu acho também um filme hollywoodiano, pouco citado, e se chama, o título em português é Soldado Anônimo, porque era difícil traduzir o título. Jarhead, cabeça de jarro. Esse é o apelido que os fuzileiros navais norte-americanos se dão. Né? Eles fazem um corte de cabelo muito, muito para cima, raspam tudo e fica só aquele topete. Está na moda agora. Né? Pois é. Então, são os jarheads, ou seja, está fazendo referência ao fuzileiro naval. Mais especificamente, há uma ação que é paradigmática em termos de guerra convencional, tá? Que foi a Guerra do Golfo de 1990 a 91. Para quem não conhece, a Guerra do Golfo ela ocorre, né, depois da invasão por parte do exército iraquiano, Saddam Hussein, que era um exército muito grande, né, tinha saído de uma guerra de 8 anos com o Irã, com muito equipamento ocidental, francês, americano, russo também. E o Saddam Hussein ele invade um pequeno país vizinho, pequeno, mas riquíssimo, né, que é o Kuwait. As causas aí são várias, hoje que não podemos nos alongar. Mas a esperança do Saddam Hussein era de que aquilo ali causasse uma negociação internacional. Não foi o caso, porque era o final da Guerra Fria, a União Soviética já estava em processo de integração. Os Estados Unidos, então, usou essa guerra como paradigma, né? Para mandar um recado para o mundo. Falou, olha, ninguém mais faça isso. Tá? Então, ele imediatamente transferiu o seu imenso exército, né? O exército estava sendo preparado para lutar contra a União Soviética. Esse exército foi transferido para as areias da Arábia Saudita,
numa operação chamada Escudo no Deserto, que era para impedir eventual progressão do Iraque em direção à Arábia Saudita. E depois ele se prepara, ganha o aval das Nações Unidas, uma coisa inédita, assim, muito peculiar daquele momento, né? Fim da Guerra Fria e início da unipolaridade, o período da unipolaridade. Então, tem um mandato das Nações Unidas, tem aliados árabes, a própria Arábia Saudita, mas a Síria, o Egito, exatamente. Os países europeus, seus aliados tradicionais, mas os Estados Unidos, na verdade, vão ser ali a ponta de lança. Né? Mas a guerra, né, se esperava, inclusive, ser uma guerra muito sangrenta, de grande duração, não foi o que aconteceu. Tá? Houve um bombardeio aéreo de 5 semanas, né, enorme, e depois a invasão norte-americana, dos aliados, para expulsar as tropas iraquianas do Kuwait foi realizada em 100 horas. Né? Então, o diferencial não foi um diferencial muito de número, né? Números de tanques, artilharia, etc. Mas da qualidade, tanto a qualidade de treinamento quanto a qualidade tecnológica. E esse filme, ele mostra isso. Ele mostra, primeiro, o deslocamento, né, dos soldados. Ele é baseado, na verdade, num livro biográfico de um soldado, né, Warford. Ele se desloca, né, ele, como fuzileiro, ele é um dos primeiros a chegar na Arábia Saudita. Ele passa 6 meses, praticamente, ali no deserto, se preparando para, né, o ataque, né? E aí, aí começa o ataque, eles na verdade ficam imóveis, porque é um ataque aéreo, né? Então eles ficam aqui esperando. Quando dão um ok para eles invadirem, na realidade o que eles veem é destruição, né? É a fuga do exército iraquiano, do Kuwait, e ele sequer dá um tiro durante a guerra toda. Ele faz até esse comentário. Puxa, Por isso que é soldado anônimo. por isso, soldado anônimo. Né? E é uma coisa paradigmática num conflito convencional de duas forças tão díspares, né? Como aconteceu aquilo ali. Né? Para você ter uma ideia, o Iraque perdeu alguns milhares de soldados nessa guerra. E os Estados Unidos foram 148 soldados. Né? E esse filme mostra muito bem isso. E tem uma frase do filme que eu acho ótima também, que ele diz assim, a guerra é um inferno. Preparar para a guerra é pior. Por quê? Porque e é isso que a gente vê no filme, né? O que vai acontecer? Por mais que ele não tenha matado ninguém, participado, mas ele se preparou para aquilo. O tempo inteiro. O tempo inteiro ali, naquela angústia, né? E vai ser agora. E vai ser agora. E vai ser agora. E vai ser agora. E ao fim, o que acontece é isso, quer dizer, eles invadem o Kuwait e praticamente não vê um ser humano nenhum. Em virtude justamente desse diferencial de qualidade, tanto técnica como humana, que existia entre as duas forças em combate. Então, outra dica para soldado anônimo. A gente está falando então desse aspecto didático, né, dos filmes que são usados em sala de aula. E os filmes de guerra, os filmes em geral, né, eles contam histórias, né, e muitas das histórias são reais, como as histórias das guerras. E aí como que fica essa linha entre ficção e realidade, né? E quando o filme ele conta uma história, ele também funciona como um registro histórico daquele período, daqueles acontecimentos. Então, além de ser arte, é também memória, um registro histórico. Como que o senhor vê essa relação? Ficção, realidade, memória e a guerra? Eu diria que a primeira coisa a se fazer é deixar claro que se tratam de obras de arte. Né? A Juliana falou antes, né? Olha, o recurso ao audiovisual, sala de aula, para ilustrar, ele não vai prescindir
do conhecimento teórico sobre o tema, né? Porque o espectador não repara, mas, por exemplo, trilha sonora. A trilha sonora do filme, ele já te faz sentir determinadas coisas, né? E aquilo é proposital. Mais uma vez, se trata de uma obra de arte. Ninguém vai aprender, né, sobre estudos estratégicos vendo só filmes. Tá? Vai aprender, sim, sobre cinema, né, vendo os filmes. Né? Mas eles são recursos assim, muito válidos, justamente por atuar na emoção. Né? Você, Gabriel, deu o exemplo do Apocalipse Now, né? Que é um filme que quem assistiu fica com ele, né? O resto da vida. É o Coração das Trevas, do Joseph Conrad. No Vietnã, é o Coração das Trevas norte-americano. Quer dizer, é um livro famoso, né? Do século XIX. Então, ele complementa, né? Mas é muito importante dizer isso. Ninguém vai aprender de estratégia vendo filme. São Uma parte da. Ali ajuda a explicar, mas. ajuda, exatamente. Ajuda, às vezes, até a despertar o interesse, né? A pessoa vê um filme desse aqui, né? Que é bem realista, esse que é bem realista, fala assim, poxa, eu quero conhecer mais, seja sobre a independência da Argélia, seja sobre o método irregular, né? Como a Juliana falou, o Hamas não está fazendo outras coisas, né? Está aqui, é antigo, tá? Os métodos de guerra são muito antigos. Guerra irregular, guerrilha, a palavra guerrilha vem, né? Guerrinha de ações por parte dos espanhóis contra as forças invasoras de Napoleão. Sim. Eu estava pensando uma coisa, né? Eu também fui aluna de Relações Internacionais aqui na UFA, o professor, inclusive, foi meu professor na graduação. E durante a matéria dele, especificamente, a gente aprende muito sobre guerra, né? Estudos estratégicos. Então, a gente via muitos filmes. Eu lembro que eu lia muitos textos, né? Falando sobre aspectos, né? Técnicos, sobre a guerra. E teve uma coisa específica que me levou a um outro assunto, né? É uma questão de gênero, assim, como que o cinema, ele também pode ir mais para o lado da questão da propaganda. Se a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, os alemães eles tinham toda uma preocupação em relação ao gênero feminino. Então, as mulheres eram aquele ser que deveriam ser protegidas e elas eram vistas como reprodutoras, né, daquela sociedade. Mas na União Soviética isso passou a mudar, né? Então a gente tem, por exemplo, a Ludmila Pavlyuchenko, que existe o filme dela, né? Falando como ela foi uma das maiores snipers da época dela. Então, como que aquilo ali não era contando a história dela também, mas eu acho que acabava indo para um outro lugar, porque a União Soviética usou muito da imagem dela. Um outro exemplo também As Bruxas da Noite. Tem inclusive um filme russo chamado As Bruxas da Noite. E assim, eu assisti o filme parece assim, a gente entende, é cinema, né? É um filme e tudo mais. Mas tem um quê ali também de propaganda, né? Porque a ideia da União Soviética é todos necessitam proteger a mãe russa. Né? Então, vai além de questões que originalmente aquela população poderia ter. Então, eu queria perguntar ao senhor como que o senhor vê essa questão do cinema também sendo essa possível propaganda, né? Esse instrumento também de propaganda. Com certeza, né? Ainda mais um tema desse que mobiliza as paixões nacionais, né? Então é difícil um filme. Bom, tem até um exemplo do Glória Feita de Sangue, que foi proibido, né, na França. Né? Ele também fez o filme colocando franceses como inglês, né? Inglês, nos Estados Unidos. Mas como aquela tropa que totalmente afiliada dos aeros. Então, o cinema, né, a guerra, mobilizando as paixões nacionais,
certamente a cinematografia ela vai. Assim, tem filmes que são descaradamente, né, propaganda, tem filmes que foram feitos durante as guerras. Filmes difíceis, e filmes famosos. Né? Eu costumo falar em sala de aula, Casablanca, um dos filmes mais lindos, né? Romântico, é um filme de propaganda de guerra. Né? Por quê? Porque Casablanca estava na França, numa colônia francesa, né? Marrocos, lá nos anos 40, e a Europa dominada. E os franceses naquela relação, né, de a França livre, mas o governo mesmo era uma França colaboracionista. Se você assiste Casablanca, você vai ver essas nuances todas no filme, mostrando, né? E obviamente que partidário da causa aliada, um filme partidário da causa aliada, dentro, dentro daquela história romântica. Então, os filmes, tem filmes que são descaradamente propagandísticos, né? Mas existem plurais, vamos dizer assim, né? Que possibilitam filmes assim, né? Como esse aqui, a Batalha de Argel, o Apocalipse Now, cinematografia hollywoodiana sobre o Vietnã, ela não é antinacional, mas ela é crítica. A crítica ao engajamento americano na Guerra do Vietnã. Até porque os diretores, né, que fizeram esses filmes lutaram a guerra. Né? O Francis Coppola teve no Vietnã. O Oliver Stone, né, fez também um grande filme sobre o Vietnã, que é o... O Oliver Stone. Com os dois sargentos. A gente vai Platum. Para colocar a imagem aqui para Isso, a pessoa demora, mas a memória palavra tá boa. volta. Platum, né? Ganhou o Oscar de melhor filme, todo, né? Então, quer dizer, a obra de arte ela está sempre sendo, de alguma forma, replicando a cultura. Né? O exemplo que você viu da União Soviética foi o único país que usou as mulheres como combatentes durante a Segunda Guerra Mundial, isso não era comum, né? Obviamente que eles produzem, né, filmes louvando isso. Né? Professor, tem um filme que saiu recentemente que foi o Nada de Novo no Front, que é uma releitura, né? Já é a terceira edição, é a terceira vez que fazem, que contam essa mesma história, mas de um ponto de vista diferente. Isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Como que pode essa divisão entre ficção e realidade? Se a história é uma, como que ela pode ser contada de forma diferente? Ela pode ser contada e ela é contada. Você viu esse último? Vi. E viu as primeiras também? Vi também. Né? Na realidade, esse filme é emblemático, né? Foi bom você chamar a atenção, porque ele, na verdade, é baseado num romance. Né? Romance, inclusive, foi queimado durante a Alemanha nazista. Né? Maria von Mark. Né? Por quê? Porque é um romance, ou seja, ele lutou a Primeira Guerra Mundial, o autor, mas obviamente que ele ficcionalizou a coisa. Então, já se trata de uma história ficcional na origem. Né? E mostra as durezas do que foi ser um soldado das trincheiras. Né? Tem um ditado que diz assim, as trincheiras foram nossas câmaras de gás, né? Por parte de um combatente, né? Que era uma vida terrível, né? A gente tem que lembrar que a guerra no front ocidental ficou parada durante quase 4 anos, né? E os soldados viviam ali naquelas trincheiras que eram bombardeadas. E tinham grandes batalhas, não é que eles ficavam parados, não tinham grandes batalhas que não moviam 1 quilômetro as linhas de contato. Né? Então, esse livro,
né, que deu ensejo aos filmes, como você disse, ele imediatamente já foi adaptado. Ele foi uma história tão poderosa sobre a vida de um soldado anônimo nas trincheiras ocidentais, né, que foi imediatamente adaptado. Depois, nos anos 70, houve uma nova adaptação, aí mais para a TV, e essa foi a produção. Né? E faz assim, pequenas alterações, até em termos cronológicos, coloca a história mais para o final da guerra, mas tem muito mais apuro técnico, né? A gente consegue ver os carros de combate, etc., que passaram para fazer, né? Aí é a evolução tecnológica do cinema, né? Mas para ajudar a contar essa história, que é uma história muito triste, né? Os soldados lutaram nas trincheiras de todos os lados. Nesse caso, são soldados alemães. Sim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse papo, como a gente sempre fala, né, é para vocês aí terem um pouco de noção do que a gente aqui na academia faz, do que a gente tem contato, né? E hoje foi uma conversa extremamente proveitosa, pensando, né, sobre o cinema e estudos estratégicos, defesas, questões de guerra. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou esse papo. Vamos trazer o senhor mais vezes aqui, pode ter certeza, para falar sobre outros filmes, quadrinhos também, porque hoje foi só a primeira, mas vocês vão ver ainda muito mais do professor aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. E coloquem aí nos comentários quais são os filmes favoritos de vocês relacionando à guerra. É isso. Curta esse vídeo, compartilhe, siga a gente nas outras redes sociais também e até o próximo vídeo. Até lá, gente!